Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações da seleção brasileira. Neymar voltando aos treinos e o Zinho deu o papo dele pra... que a seleção brasileira precisa fazer pra vencer o Haiti e começar a engrenar na Copa do Mundo. Chega mais, daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações pra você sempre receber o melhor do futebol aí no seu celular, no seu computador. Vamos lá! Pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil, vamos lá, para as informações. De chuteira e aparentemente parecia ali que ia treinar com o grupo. Depois fez uma atividade separada. Importância desse retorno, Tetra? Muito. Eu falei até que foi um presente para mim de aniversário, né? A gente estava na expectativa, muita gente apostando que o Neymar não entraria com o grupo e ia esperar a imprensa sair para aí sim ele fazer atividade. Mas foi muito legal, foi muito bom. O Neymar entrou com chuteira, entrou com o grupo. Teve o corredor para ele, tipo assim, ó, agora você tá estreando a Copa, agora você tá iniciando o trabalho no campo. Me pareceu muito isso, né? Os companheiros o recebendo. O pessoal aliviou um pouquinho, igual aliviou no aniversário do Ancelotti. Mas aí o Neymar fez um aquecimento ali com o grupo, aí o grupo sai, vai para o campo, aí ele continua com o Rafael, o fisioterapeuta, e com o Ricardo Rosa, o preparador físico, fazendo um trabalho mais específico para ganhar confiança, de movimentação, mas aí com chuteira, tocando na bola também, mudança de direção, acelerando um pouquinho mais, ou seja, a coisa indo bem planejada, bem organizada, e ele toda hora fazendo assim, fazia um sinal. Me senti bem, tô indo bem. Aí depois ele até sai, vai lá participar de um bobinho, da rodinha lá. Foi bom também isso. Eu acho que é um primeiro dia, já dá uma esperança. O Zé Elias sabe, né, Zé? Dessa transição que é você sair da fisioterapia, vai na musculação, começa no campo, dá um trote de tênis, depois coloca a chuteira, ganha confiança. Eu acho que vai ser assim. Né? Nós temos que controlar a nossa ansiedade também, que a imprensa fica, vai jogar, e tem que jogar, e como é que vai ser? Acho que a comissão técnica não bateu o desespero, nós temos jogadores para encarar a Haiti, preparar o Neymar para a Escócia em diante. E dependendo do que aconteça, de repente nem queimar essa largada não. Calma. O Neymar está mais 100%, mais confiante para um mata-mata. Se der para ir no banco contra a Escócia, fica ali, de repente uns 10 minutinhos, olhe lá. O grande objetivo da comissão técnica é preparar o Neymar para 16 avos em diante. E assim, a gente sabe da importância dele, essa expectativa da imprensa, e hoje na coletiva o Danilo falou sobre esse retorno do Neymar, né? Sobre a importância dele para o grupo todo. A gente separou esse trecho da entrevista, então vamos ouvir o que disse o Danilo. Quanto ao Neymar, é chover no molhado, obviamente, né? Claro que a gente precisa lidar com realidade e não questões hipotéticas. Então, o que a gente espera é que ele esteja bem fisicamente, consiga se recuperar e dê seu contributo, como ele sempre fez, seja com 10, 5, 20, meia hora. Vai ser um jogador que a qualidade dele já foi provada por onde passou todo o tempo. Tá, então, a declaração do Danilo. Vamos jogar para eles lá no estúdio, né? Tem muita coisa pra falar de Neymar e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre uma provável escalação, tá? E mais da entrevista do Danilo, mas é isso, amigos. Como o Tetra falou, esse retorno aos poucos, cuidadoso, né? Sim, e o Danilo falou também. Eu fiz essa pergunta pro Danilo, né? De saber do time... horas antes ali só do jogo, se isso influenciava. Foi uma resposta do Douglas Santos na outra entrevista coletiva. Para o Danilo, se ele ia começar o jogo, se o esboço de time já começou hoje. E ele foi muito sincero de falar, 80% do time não vai mudar. Tem algumas indecisões. A palavra indecisão é que me pegou. Ou seja, o treinador tem... algumas dúvidas, então é importante definir isso antes do jogo, o jogador saber, né, para que essa dúvida não aconteça e o time esteja mais solto. É isso, companheiros. Pois é, e veremos aí quando o Neymar volta. Daqui a pouco vocês voltam aqui com a gente que tem mais coisa para falar. Valeu Lilizinho, parabéns ao Zinho, grande amigo, 59 anos para o Tetra, que dia. A gente já volta lá com eles para falar um pouco desse dia. 5 anos ele já estava jogando. Quem? Ganhando título. Eu tinha 5 anos de idade e já estava ganhando título no Flamengo. Vovozinho, pô. Ele, Júnior, quem mais? Moser. 91? Mas não. Moser. Não, ele não tinha 5 anos. Não tinha 5 anos.
Eu tava tentando descobrir onde é que tava o fake da história. É isso. É na conta que ele faz em relação à idade Calma, dele. pessoal, que são 10h20, calma, 10h20 da noite. Não, mas Quando ele tinha 5 anos, o Flamengo não tinha nenhum brasileiro. pertence ao Flamengo campeão da Copa União brasileiro, né, de 87, Isso. que era um time muito forte, e pertence a um time Sim, muito... mas em 87, quantos anos acho que eu tenho? Que eu Sei tinha? lá, eu tinha 9. 10. Tinha 10 Eu anos. tinha 9. Você falou 5. isso. Tinha 10 anos. Com 10 anos você era o menino Zé. Mas agora a gente vai falar do menino Ney. Flamengo também, de renovação. Pessoal, Neymar foi hoje, vestiu chuteiras, assim, tava ali na área, tô chegando. Zé, vamos lá, a situação do Neymar. Eu vou começar com o Rafa, que nós sempre que a gente tem o Rafa aqui. E é sempre um prazer. Obrigado, Rafa, Filipão. e aí? Neymar. Então, é uma grande incógnita, né? A gente falava sobre isso desde sempre. Aliás, a convocação do Neymar estabeleceu um marco regulador da cobertura da seleção diária. Não tem como você fugir disso. Porque se fala de Neymar todo santo dia, tendo ele treinado ou não, tendo ele utilizado chuteiras ou não, é uma coisa impressionante. Porque acaba que a convocação dele já automaticamente muda o foco que estava em torno da seleção como um todo e a não formatação de um time padrão, um momento de oscilação técnica de muitos jogadores e passa a ser todo o direcionamento do noticiário para cima do Neymar. Eu falei aqui, o Zé Lis estava no programa no dia, o Plihal estava apresentando, o Pascoal também, que até a estreia do Brasil o Neymar não faria 5 treinos com a seleção brasileira, com o elenco inteiro. Não fez um. Participando da mesma atividade, não fez um. Sim. E vamos agora para o segundo jogo, e não temos Neymar. É um momento extremamente tenso, complexo, em que se debate o imponderável, em que se discute o inconsistente. Se você não tem o Neymar treinando, como é que você vai discutir o Neymar jogando? É isso. Então, assim, tanta carência para a presença de uma liderança técnica na seleção, Mas pela respeitabilidade que ele tem do mercado do futebol como um todo, o mundo da bola respeita muito o Neymar, que o debate é sobre alguém que nós não sabemos quando poderá jogar. Vamos lá, noticiário do dia. Neymar participou do treino. Bom, quando vai jogar? Continuamos sem saber. sim. Então, assim, o efeito prático... 30 dias da lesão contra o Corinthians. hoje faz 30 dias. O efeito prático da participação dele no treino, visando a sua utilização no jogo, é muito pequeno. O que eu acho, Zé, assim, eu lembro que eu não era favorável à convocação do Neymar, falei isso aqui, então não adianta mudar, mas entendi, depois de toda essa campanha, que até me estranhou, assim, a campanha e tal, acho que um dia isso vira documentário, porque não foi só orgânica. Todo mundo faltando 5 dias e o Neymar tem que ir, E eu lembro que uma das coisas que eu falava assim, gente, e aí o Neymar vai ser sempre assunto. A considerar o começo, eu acho isso negativo. A considerar o primeiro jogo, a sensação que eu tenho é que é até conveniente. Assim, a sensação que eu tenho do Neymar lá também é aquele momento que um técnico no futebol brasileiro, quando perde um jogo no Brasileirão, fica desviando o foco para arbitragem. Gramado. Pro gramado. É ótimo. Ninguém tá falando, e o primeiro tempo com o Marrocos? É Neymar. Então, pro elenco, a sensação que eu tenho, um termo bem comum ao esporte americano, que é a isca. Às vezes um jogador que tá meio baleado entra em quadra para gerar a marcação nele. Na época do Michael Jordan mesmo falava. Quando ele não tava muito bem, ele entrava ele falava pro técnico, me põe lá, porque pelo menos eu paro 2 ali. 2 param em mim. Tudo bem que nesse caso do Neymar não é que ele tá em campo e 2 param nele. Mas fica esse barulho meio vazio, porque assim, a discussão, eu concordo com o Rafa, ela é completamente vazia, assim. O cara não treinou, como é que a gente tá debatendo jogar? A gente sabe que no curto prazo não vai jogar, mas ele tá no debate e eu acho que o elenco olha e fala assim, que beleza, fala do cara enquanto a gente trabalha aqui. Rafa, mas Mota, ele só tá no debate porque a seleção brasileira não fez o que tinha que ser feito. Sim, 100%. Se a seleção brasileira tivesse feito um bom papel, se, por exemplo, se Rodrigo, se Estevão, estivessem bem, provavelmente não estaríamos falando mais de Neymar. Provavelmente. Que esses jogadores já seriam os caras eu acho que é o bola da vez. Porque a gente tem que ter uma reconstrução. Claro. O que eu estou falando é me baseando naquilo que o Ancelotti falou durante toda a temporada. Só vai estar na seleção quem estiver 100%. Eu estou me baseando nisso. Então, se eles estivessem bem, provavelmente ele não estaria. Mas assim, há males que vêm para o bem. A situação que você colocou, e eu vou além disso. Eu acho que assim, muito jogador está aliviado do Neymar ter voltado. A começar, por exemplo, pelo Rafinha.
Sabe por quê? Porque aí o Rafinha tira essa responsabilidade que ele não tem a capacidade de carregar. Sim. Ele não tem a capacidade nem a personalidade de carregar esse peso de ser, eu sou o cara. Não vai ser na seleção brasileira. Sim. Né? Então, com o Neymar, eu acho que aí entra aquela questão. O Neymar jogou, toma. Vai ser natural. Toma a bola. Toma a bola. Toma a bola. Entendeu? Essa transferência de responsabilidade. E o Neymar nunca fugiu de responsabilidade. Nós podemos falar que exagera aqui, faz aqui, mas é o que é o seguinte: dá a bola para mim, eu vou para cima. Na seleção ele sempre foi. Ele sempre, mas não só na seleção, em todos os clubes. Todos os clubes por onde ele passou, ele chama a responsabilidade. Total. Né? Assim, e aí esses jogadores, eu acho que eles estão aliviados nesse momento. Não é só porque irão falar para o Neymar. Eu estou entrando no campo. Toma, Neymar, toma aí, porque ninguém vai decidir, a não ser, eu acho que não ser, por exemplo, o Vini, que tem essa característica, mas mesmo assim, quando o Neymar jogou com ele, né, o Vini meio que também dividiu a responsabilidade, mas era com outro treinador. Sim. O Vini já não era tão grande como é hoje, o Vini estava construindo a sua carreira, então talvez o Vini consiga assumir essa responsabilidade, ou dividir essa responsabilidade com o Neymar. A convocação do Neymar por si só, né, nós estamos vendo aí uma série de coisas. Agora chegou até o filho do ministro, né, Gilmar Mendes, falando que foi ele que convocou, uma série de coisas aí que nós escutamos nos bastidores. Então, assim, eu acho que eu dentro do que o Ancelotti tinha falado, eu falei aqui, eu acho que na minha opinião, ele não iria. Já que ele está lá, eu torço para que ele possa melhorar o mais rápido possível. Depois do jogo contra o primeiro jogo do Brasil, que nós tivemos um jogo péssimo contra Marrocos, o Neymar passou a ser a esperança de todo mundo. Mesmo sem jogar. Mas eu tenho, eu acho que ele não vai jogar. Eu tenho muita dificuldade em entrar no debate, porque eu tenho muita dificuldade em entrar no debate, de certa forma, vazio. Hoje ele é inexistente. Para mim, ele é inexistente. O problema, Mota, além disso, é o seguinte: qual o Neymar que vai jogar? A questão é, o Neymar, qual o Neymar? É o Neymar que vinha jogando no Santos? Esse Neymar que vinha jogando no Santos tem que melhorar muito para jogar. Nós estamos vendo uma Copa do Mundo em que a força física, marcação, a pressão na saída de bola, o jogo de intensidade, jogadores de meio campo, atacantes voltam para marcar. O Messi ontem voltou no comecinho do jogo. O primeiro gol do Messi começa com ele voltando para construir, né? Então, assim, nós estamos falando de uma Copa do Mundo muito física. Sim. O Neymar, ninguém questiona tecnicamente o Neymar, nós questionamos o Neymar fisicamente, se ele vai conseguir atender o que essa seleção hoje demanda, né, sobre as necessidades. Aí vai com o treinador, que eu acho que o treinador o grande mal. Eu vi eu não sei quem falou, peço perdão, porque a gente começa a assistir muitas coisas. O Pochettino, eles fizeram uma comparação entre Pochettino e Ancelotti. Pochettino nos Estados Unidos tem 12 jogos, né? O mesmo tempo de trabalho, acho que são 12 jogos, um joga mais, um joga menos, que o Ancelotti. Você viu a seleção do... Sim. Por que ele não conseguiu fazer isso no Brasil? Mas aí tem aquela máxima, não, todo jogo eu vou entrar, o Brasil tem uma cara diferente. Mas espera aí, se você foi contratado para fazer essa seleção chegar até a Copa do Mundo, você já tem que construir no teu primeiro jogo. Primeiro e segundo jogo foram os 2 jogos mais importantes, precisava do resultado e tal. A partir daqueles 2 jogos, né, no terceiro jogo, você já começa a construir a tua seleção, você já começa a construir a tua base, sabendo quem são essas pessoas, sabendo o que você vai fazer, né? E aí, infelizmente, o Estevão e o Rodrigo fora, ele se perdeu, ele não perdeu um pouco, parece que ele perdeu um pouco a direção. Sim. E aí nós estamos vendo uma seleção que não sabe se posicionar com a bola, sem a bola, todo mundo mal posicionado, o sistema de jogo, nós não sabemos se o Paquetá vem por dentro, se o lateral improvisado vai ser zagueiro, o lateral direito, ou vai fazer a função do Wesley, e aí ele precisa entender que nenhum dos dois, nem Danilo, nem Ibanez, tem a condição do Wesley de ser um ala. Então tem muitas coisas que precisam ser cobradas do Ancelotti. E aí eu trago, ainda nesse debate, as estrelas que já estrearam. Então vamos lá, a gente tem Messi com 3 gols, igualando o Klose na artilharia. Haaland, Kane e Mbappé com 2 gols cada. O Olise até foi eleito o melhor da França no jogo, mas a gente sabe que a França é o time do Mbappé, ou seja, os caras entregando, né? O Cristiano Ronaldo foi mal, o Lamine Yamal lesionado entrou ali no segundo tempo, a Espanha mal. E o Neymar, assim, nesse contexto do
Brasil do Neymar. Tá claro que na prática o Brasil não é o Brasil do Neymar. Assim, o Brasil vai ter que ser ou de um time que hoje é o Brasil do Ancelotti. É o Brasil do Ancelotti. Ele foi contratado. Hoje é o Brasil do Ancelotti. Na verdade, assim, nessa referência técnica é o Brasil do Vinícius Júnior, né? Ele é o único. Sim, concordo. E o Campo falou isso, inclusive. Exato, ele tirou o Brasil do buraco, hein? Não é uma coisa aleatória, empírica, um ideário. É o que o Campo mostrou. Onde é que entra o Neymar nessa história? Bom, primeiro ele não entrou ainda, né? Mas ele tem algumas questões contra ele. Primeiro, a situação dele física é muito pior que a de todos os outros, porque não está jogando. Só talvez se aproxime um pouquinho do Lamine Yamal, mas o Yamal jogou. Então já está no estágio acima. Sim. Então o Neymar tem menos tempo para poder se condicionar para entrar na esfera comparativa. O que dá para dizer, com base nesses números que nós estamos vendo aí, né, Felipe, é que o respaldo de temporada dele de 2026 é muito pouco, é muito parco, é muito escasso para que a gente tenha essa confiança. O que se deposita em relação ao Neymar, se ele reunir condições físicas de entrar em campo, é muito mais a história do que o que ele vem tentando mostrar nos últimos tempos. É uma aposta muito mais no todo, sim, numa trajetória, do que propriamente no rendimento mais recente. Ele está muito distante de todos esses nomes que foram aparecendo nessa lista. Muito distante. É até cruel esse tipo de comparação. Sim. Sim, não da nossa parte, ela se faz necessária porque... Não, mas eu entendo. É o tema, é a pauta. É o tema, não, e se impõe, porque os outros estão jogando. Exato, e bem, né? Eles chamaram a atenção. Então, se houvesse uma espécie de espasmo coletivo e nenhum desses caras estivesse jogando nada, você tinha uma outra abordagem. Mas você vê todo mundo performando de alto nível, a exceção do Yamal que está voltando agora, e o Cristiano Ronaldo, que já é um jogador com uma idade mais avançada, que depende de algumas circunstâncias, é um debate específico. Neymar está muito aquém de todos eles, e isso é altamente preocupante pensando no futuro do Brasil. E aí, Zé? Então, você falou o Brasil do Ancelotti. O Ancelotti, eu faço críticas, ali é o primeiro jogo, sim, mas assim, eu quero ver muito o segundo e o terceiro, porque assim, é um cara que tem um currículo gigantesco e não tá afim de receber um carimbo nesse currículo de um fiasco. O fiasco, a gente sabe que no Brasil todo mundo detona, mas fiasco eu tô falando assim, passar vai passar, óbvio, mas cair nas 16avos, cair nas 8avas de final, e já pode pegar adversário bom nessas fases. Tem esse... São 3, né? Você passa os terceiros... Exato, 8... são 8 dos 12 grupos que terão terceiros classificados. E me deu a impressão dele sair pé da vida. Sim, pé da vida e assim, entendendo que precisa de algo ali. A impressão que eu tive também na entrevista é que ele não saiu muito feliz, não. Mas assim, eu acho que aí ele não foi tão inteligente e não usou a experiência dele para consertar os problemas que nós tivemos. Não só no jogo, mas assim, lembra, ele acabou se perdendo, não sei se vocês irão concordar comigo, mas ele acabou se perdendo porque ele tinha muita certeza de um sistema de jogo. Quando ele enfrenta o Panamá no primeiro tempo, ele fala, meu Deus do céu, eu não vou poder jogar assim. Ele entra, a impressão que dá, assim, ele entra em pane ali. Aí ele tenta encontrar algumas soluções. Galera, provavelmente vai sair a escalação, vai vazar a escalação da seleção brasileira até amanhã, provavelmente. Eu gostaria que você opinasse o seguinte, escreve nos comentários para a partida contra o Haiti. Qual deve ser a escalação da seleção brasileira? Vamos ver quem vai acertar a escalação. Vamos fazer isso. Vai ser legal. Escreve aí nos comentários. Quem vai acertar a escalação da seleção brasileira? E olha, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado também o meu grupo de palpites. Eu tenho um grupo de palpites de análise esportiva. Eu vou fazer um palpite para essa partida aí contra o Haiti, seleção brasileira. Se quiser, entra lá, é grátis, tá bom? É só você clicar. O link vai estar no primeiro comentário fixado. É grátis. Entra lá e aproveita pra gente curtir junto lá, tá bom? Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.